Olá, amigos da TV O Impacto. Olha, hoje eu quero me dirigir a você o seguinte: é que dias atrás, você deve ter acompanhado, nós entrevistamos a Elsie Goodside, que é chamada Rainha do Cacau. Ela tem a fazenda com a família lá em Uruará e é uma fazenda que exporta, o produto, inclusive para diversos países. E, é claro, também abastece aqui o mercado nacional. Então ela falou sobre a produção, a quantidade, a qualidade do cacau, elogiando inclusive o clima e a terra aqui da região para a produção do cacau, inclusive dizendo que a nossa região é livre da vassoura de bruxa, que é um mal que ataca os cacauais. Aí nessa ocasião, nós conversamos também quando ela falou sobre o cacau fino. E eu fiquei curioso para saber realmente qual a diferença, porque já tem um cacau de qualidade que produz chocolate de qualidade. E o que seria então o cacau fino? Aí, aproveitando também a viagem, a visita que estava fazendo aqui o filho da Elsie Goodside, o Elton Goodside, nós então aproveitamos para conversar com ele e ele vai explicar agora nessa matéria, nessa conversa que tivemos com ele, o que é realmente o cacau fino. Para que serve o cacau fino? Como é que se consegue chegar ao chamado cacau fino? Então, nessa conversa, nós vamos agora tirar as dúvidas sobre esse assunto. Acompanhe. Depois de conversar com a rainha do cacau, agora eu vou falar com o filho da rainha do cacau, o Elton Goodside, que é o príncipe do cacau. Então, bem-vindo aqui à TV Impacto. Obrigado, bom dia. Bom dia. Eu quero que, a exemplo do que nós tivemos uma conversa aí com sua mãe, falando da produção do cacau, e ela me disse que você é o responsável por essa área que está sendo introduzida agora na empresa, lá na Fazenda Panorama, que é a produção do cacau fino. O que é o cacau fino? Estou curioso para saber o que é isso. Sim, a princípio a gente tem que começar na seleção, mas primeiramente eu quero ressaltar novamente que o cacau é um esforço muito colaborativo, Então a gente realmente não consegue fazer nada sozinho, como por exemplo na pecuária, quando uma pessoa toma conta de 1000 cabeças. No cacau você precisa de uma família para tomar conta de 5.000 plantas, Então, aí a gente está com o nosso agrônomo, Luiz Piacentini, que é um agrônomo formado pela UFPA de Altamira, e a gente sofreu muito para encontrar alguém que teve a mesma visão nossa, de buscar a qualidade. E ele dá a alma e o sangue dele por essa causa também, porque ele acredita nisso como a gente, e todos os nossos colaboradores também foram eles foram infectados com essa onda positiva, de pensar adiante. Então, antes de falar na seleção, eu precisava falar dessas pessoas, porque no cacau eu costumo dizer que a gente cultiva o ser humano, às vezes mais do que a gente cultiva a própria planta. Então, mas para iniciar o assunto principal da fermentação, tudo começa na seleção. Esse cacau, esse fruto, ele já tem um pouco mais de uma semana depois de tirado, então ele está um pouquinho passado. Porém, essa coloração assim amarela é o ideal para a gente fazer a seleção. O cacau paraense, a CEPLAC, que é o órgão que distribuiu, a comissão que distribuiu a genética via seminal na região toda, fez um sistema híbrido que é resistente a pragas, doenças e tem uma polinização mais robusta. Porém, você encontra 14 microvariedades dentro de uma roça. Então tem que ter um olhar mais apurado para entender as diferenças entre as variedades, porque tem cacau que amadurece mais tarde e outro mais cedo, Às vezes ele está todo verde por fora, cheio de listras, mas ele está quase passado por dentro. Então, com a experiência, com treinamento, a gente consegue passar por essa barreira que já tentaram dizer que era o gargalo que não tinha como superar. Não tem como fazer cacau fino no Pará porque não tem variedade clonal, você não tem a garantia não tem o seu blend genético controlado. Que, por exemplo, a gente está fazendo. A gente escolhe o cacau maduro, selecionado, depois a gente derruba ele fica no chão por 2 a 3 dias. Isso concentra o teor de açúcar dentro da amêndoa, da polpa para a amêndoa,
Porque a polpa é fundamental na qualidade do cacau, né? Tem que ser uma polpa sadia, de qualidade, e ela tem que ter esse período de descanso para passar o açúcar para a amêndoa. Isso vai garantir uma fermentação mais homogênea e mais fulminante, né? Depois na seleção tem a quebra, né? A gente tem alguns vídeos que a gente pode fornecer no nosso site fazendapanorama.com, 360, dá para ter um pouquinho do processo. Aí tem a quebra, aí sempre tem algum fruto doente no meio, aí tem que ter a seleção, tem que separar, secar separadamente. Para você ter uma ideia, a indústria compra tudo, sujo, podre, doente, vai tudo para o mesmo lugar, para o mesmo preço. E nesse caso ele tem que ser separado. Separado, selecionado com a melhor qualidade possível. Porque se tem cacau verde no meio, se tem algum feio no meio, isso vai influenciar no lote final. Porque eu preciso... Geralmente a gente usa uma massa de 120 kg de cacau molhado, depois da quebra. Geralmente, em média, você precisa de 25 frutos para fazer 1 kg de cacau seco. Então, basicamente são 2.500 frutos, por aí 3.000, né? Isso tem que ser feito em um dia, a quebra tem que ser assim padronizada, selecionada, porque eu não posso introduzir depois. Aí eu vou levar isso para o coxo de fermentação. Vai ser um coxo redondo, ou mesmo quadrado com as esquinas quebradas, para evitar que a amêndoa fique presa lá e ela não fermenta. Aí a receita tradicional é deixar 48 horas sem mexer. Essa é a receita tradicional. Desde os anos 80, os pesquisadores descobriram que é a melhor forma de fermentar o cacau. Existem variáveis, você tem que adaptar depois. Quanto mais você aprende sobre isso, mais você vai entendendo que o cacau te diz quando ele está pronto. Então, 48 horas vai criar uma base alcoólica. Vai ficar sem mexer, vai ser anaeróbica a fermentação, sem oxigênio. Aí você tampa com folha de bananeira para ficar termicamente isolado o máximo possível. E na folha da bananeira tem leveduras que vão ajudar na fermentação do cacau. Pra você ter uma ideia, a gente planta o casamento do cacau com a bananeira é muito novo, porque certo. A gente planta ele desde a muda para fazer sombra e colher os cachos depois. E depois a folha ajuda na fermentação do fruto. Tá. E diz uma coisa, o cacau fino ele é utilizado em quê? Ele é utilizado... Ele é matéria-prima para fabricar que tipo de cacau, de chocolate? Matéria-prima para fabricar chocolate de extrema qualidade, né? Quando eu falo extrema qualidade, não precisa ser necessariamente uma coisa... tem um lado negativo do gourmet, né? Do elitizado, isso é uma coisa extremamente cara, mais cara do que precisa ser, para criar uma sensação falsa de valor, né? O valor no cacau fino é a expressão dos sabores que essa planta pode favorecer. O nosso cacau, por exemplo, ele tem um gosto depois de fermentado. Vou mandar uma amostra para vocês. Bom. Ele tem um gosto característico forte de frutado, né, de frutas frescas, bastante floral também, né, às vezes lírio, às vezes tem até rosa, né? Mas isso tudo está num blend, numa mistura. Aí o que a gente tem que fazer é garantir que essa mistura não seja dissonante, né? É como se fosse uma sinfonia, uma música, né? Você não pode ter um grave aleatório, sabe? A coisa tem que fazer sentido, né? Não pode ser ácido demais, nem travoso demais, nem amargo demais, nada demais, né? Tem que ter uma harmonia. Tá, Elton, isso aí tá mais ou menos entendido. Agora vamos passar para o seguinte. É pensamento da empresa de vocês, no caso da Fazenda Panorama, instalar uma indústria, fabricar o chocolate aqui em Santarém? Olha, isso está um pouco cedo, porém a gente tende... É um sonho ainda? Ou ainda não é o sonho? É um sonho que já está concretizado em questão de projeto. Tá. Né? Em questão de projeto, questão de planta, questão de avaliação de mercado, isso está tudo iniciando, né? Porém a gente já está fazendo os trabalhos para identificar a viabilidade disso. A gente sabe que tem uma onda chegando, e a gente tem a visão necessária para entender que a gente precisa se posicionar para surfar essa onda de acordo, para não se afogar com ela. Sim, exatamente. A onda é por qualidade.
vamos usar, por exemplo, o mercado da cerveja. 5, 6 anos atrás, você não via cervejas como a Eisenbahn, como mesmo a Heineken em todo lugar, sabe? Em todo lugar do Brasil é necessário agora você ter cervejas de qualidade. Você vê Skol investindo em puro malte, esse tipo de coisa. Isso é uma coisa muito nova. O mercado agora sabe e não tem mais volta. Eles precisam se adequar, a indústria precisou se adequar. Então, com o chocolate vai acabar sendo assim também. E Santarém não tem nenhuma produção de chocolate de qualidade, né? É apenas um industrializado, que tem o seu espaço também, mas não vamos... Eu não preciso medir palavras ao dizer e afirmar que o chocolate industrializado da Garoto, por exemplo, não é chocolate, é doce, né? É uma guloseima. Até o meio amargo ele é tratado quimicamente de toda forma, enfim. A amêndoa de cacau é muito mais... Original. É fantástico, cacau é pop. Bem, e antes de encerrar, você falou aí no início, em off, cacau no cotovelo, como é o negócio? Ah, sim. Bom, esse aqui é o método oficial de abrir um cacau, né? Sancionado pela Fundação Mundial do Cacau. Basicamente você... Essa cabaça aqui, ela estava um pouco seca, então não demonstrativo da dureza aqui que um foi a cacau demonstração de como se quebra o cacau, não é isso? Isso. Olha, dessa vez não foi na cabeça, né? Então acho que é um fator positivo. Tá certo. Elton, muito obrigado aí pelas explicações, pelas informações, sucesso lá na produção do cacau fino. Obrigado. Tá bom? Um abraço, boa sorte. Muito obrigado. É mesmo. É a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você.